com saudade, se adaptando a essas mudanças da tecnologia. E eu quero agradecer a presença de cada um, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube. Eu queria aproveitar esse momento para estar convidando você a estar lendo a palavra comigo no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1. Selma, Marcela, seja bem-vinda. Patrícia, Ney. Essa noite eu quero falar sobre sonhos. Josué, capítulo 1, versículo 1 em diante. Josué está lá no comecinho da Bíblia, Gilberto. O texto diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser a planta dos seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, a toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento a seus antepassados. Seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que nela está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Hoje eu quero falar sobre sonhos. E por que falar de sonhos? Porque todos nós somos movidos por algum sonho. Tem muita gente que carrega sonhos de crescer profissionalmente, outros têm sonhos de conquistar uma família, de adquirir filhos, sonhos de viajar, de aprender um novo idioma, sonhos das mais variadas coisas. Mas uma coisa interessante é que os sonhos são a energia, são a força que nos impulsiona a seguir adiante. Há um certo autor que uma vez disse o seguinte: sonhar é como acordar dentro de você mesmo. E esse autor vai dizer que quando nós passamos a sonhar, a gente começa a acordar para a vida. E Augusto Cury vai dizer que os sonhos, eles são as janelas das possibilidades. E por isso ele diz que quando alguém parou de sonhar, essa pessoa parou de viver. E isso porque ninguém consegue conquistar algo sem antes sonhar com isso. Ninguém chega a algum lugar sem idealizar aquilo, sem enxergar de alguma forma esse sonho, esse projeto, esse objetivo. E a gente percebe o seguinte, que aquela frase que diz o seguinte: nós somos do tamanho exato dos nossos sonhos, ela acaba sendo uma verdade na nossa vida. E Salomão vai dizer algo muito parecido, e eu creio que esse autor tirou de Provérbios 23, versículo 7, que diz assim: assim como o homem imagina, ele é.
aquilo que eu imagino eu serei, aquilo que eu projeto para a minha vida é o que irá acontecer. Aonde chega a minha visão e a minha mentalidade vai ser aquilo que vai definir a minha vida. E por que é importante falar de sonhos num momento como esse que nós estamos vivendo? Parece algo fora da lógica, parece algo que não faz sentido, mas a verdade é que falar sobre sonho faz todo sentido para nós agora. Eu lembro que durante a Segunda Guerra Mundial, muitos países passaram por muitas conturbações. Mas há uma história que me marca, é a história da Inglaterra. Porque em um determinado período da Segunda Guerra, a Europa estava sendo completamente tomada pela Alemanha e chegou um momento que a Alemanha invade a França, domina a França, e uma pouca resistência na região europeia que ainda tinha era a Inglaterra. E, de repente, a Inglaterra se viu diante de uma dificuldade de decisão. Eles pensaram o seguinte: talvez é mais fácil fazer um acordo com os alemães e a gente ter uma trégua. Mas, de repente, o primeiro-ministro, chamado Winston Churchill, ele vai se levantar e dizer assim: não, se nós fizermos um acordo agora com a Alemanha, eles vão conquistar, eles vão crescer, e um belo dia eles vão estar 3 vezes mais fortes e vão nos dominar. E aí esse homem ele vai sonhar. E qual era o sonho dele? Que era possível vencer a guerra contra os alemães. E era algo aparentemente improvável, porque a Inglaterra naquele tempo tinha uma força naval muito forte, mas eles eram muito fracos na aviação, na aeronáutica. E o exército alemão tinha uma frota gigantesca de aviões com pilotos treinados, velozes, que era conhecido como Luftwaffe. E as pessoas temiam. E um belo dia a Alemanha vai promover um ataque à Inglaterra. E o Winston Churchill ele vai entrar no parlamento, vai tomar a palavra e vai dizer assim: chegou o momento de nós defendermos as nossas ilhas. Nós vamos lutar e devemos lutar, seja na praia, seja na terra, seja nas colinas ou nos vales. Nós vamos lutar até o final e nós, como ingleses, devemos nunca nos render. E esse discurso de Churchill vai contaminar o parlamento, eles vão pegar aquela palavra de lutar e vão acreditar num sonho. O que acontece é que no dia 9 de setembro, Hitler vai atacar a Inglaterra. E, de repente, Winston Churchill, com a Real Força inglesa, vai se defender. E aquilo que parecia impossível, eles começam a conseguir abater os caças alemães, e eles vão olhando aquilo, e, de repente, eles se veem abatendo 1.500 caças alemães de 2.000 caças que eles tinham. E essa grande derrota alemã foi um ponto crucial para o começo da derrota que a Alemanha começou a ter na Segunda Guerra. Porque depois dali eles tomam a decisão de invadir a Rússia no inverno, mas com a frota derrubada, com a frota enfraquecida, e aí começa a derrocada. E o Winston Churchill ele consegue convencer que era possível sonhar em vencer algo impossível. E eles vencem uma batalha, mas algo acontece. Os ingleses estavam vivendo um período de desânimo por causa da guerra. E, de repente, os jovens não queriam mais estudar, não queriam mais fazer nada, deixaram de sonhar, porque eles pensavam: olha, o que me adianta sonhar se a gente vai morrer na guerra? O que me adianta querer ser um profissional, ir para a faculdade, se eu não sei o meu dia de amanhã? E, de repente, um professor da Universidade de Oxford, chamado C.S. Lewis, que era o professor de filosofia da cadeira, o escritor das Crônicas de Nárnia, ele vai fazer um discurso aos seus alunos e fala uma frase muito importante. Vocês precisam entender que a Inglaterra não se resume à guerra. E que, independente do que o mundo esteja passando, a vida de vocês irá continuar.
tendo guerra ou não, vencendo ou não, morrendo ou não. E C.S. Lewis vai ser mais ousado ainda, esse professor. Ele vai dizer assim, olha, até mesmo a vida cristã e a sua conversão não vai tirar de você a vida, o viver, as coisas comuns do dia a dia. E por isso vocês precisam sonhar, porque esse tempo vai passar, as coisas vão passar, a guerra vai acabar e os sonhos de vocês vão ficar para trás. E C.S. Lewis consegue fazer com que os alunos da Universidade de Oxford voltassem a sonhar, voltassem para as aulas, terminassem seus cursos e vivessem aquilo que eles sonhavam em viver. E a Inglaterra consegue restaurar o sonho. E depois disso, C.S. Lewis vai para a rádio, pregar o evangelho e trazer esperança a todo o povo inglês sobre sonhar. É muito importante a gente lembrar que, independente do que está acontecendo ao nosso redor e no mundo, essa epidemia vai passar, essa crise vai passar, nós já enfrentamos outras crises e por isso a gente precisa se lembrar que os nossos sonhos não podem e não devem ficar para trás. E é muito interessante que existem muitos sonhos que nascem no nosso coração. E Provérbios 16:1 diz assim, o coração do homem faz muitos planos. A gente vive sonhando, idealizando, sonhando acordado, imaginando coisas, pensando em muitas coisas. E é bem verdade que a gente sonha muito e nós somos sonhadores. Mas a Bíblia diz que também existem momentos que Deus coloca os sonhos dele em nossos corações. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz assim, é Ele que opera em nós o querer e também o realizar. Olha que interessante. Um belo momento da nossa vida, a Bíblia diz que Deus vai operar em nós um querer. Ele vai despertar aqui um desejo, uma vontade, uma motivação. E, de alguma forma, Deus vai promover condições de nós realizarmos esse sonho. E isso aconteceu com muitos personagens na Bíblia. A gente olha para a vida de José e vai ver lá em Gênesis 37 que de repente José tem um sonho. E se você olhar, José era um menino comum. Era o 12º filho de uma família, era o caçula, e de repente José sonha. E sonha que ele iria crescer, que a sua família seria rendida a ele mesmo, e que ele ia servir, ia fazer algo grande. Até aquele momento, José nunca tinha pensado nada disso. Mas Deus colocou um sonho dentro do coração dele. E a mesma coisa a gente vê acontecer com Davi. Davi era um simples pastor de ovelha. Até que um dia Deus manda Samuel, o profeta, o homem mais respeitado da nação, ir até a casa dele. E de repente Samuel pega o óleo e derrama na cabeça de Davi e diz, olha, Deus escolheu você para ser um rei. Daquele momento, Deus coloca um sonho no coração de Davi, você será rei, você vai viver outra coisa, você vai olhar para outros patamares, você vai vivenciar coisas maiores do que você está vivendo. Isso aconteceu também com os apóstolos. A gente olha para a vida de Pedro e vê que, de repente, Pedro pescando no mar da Galileia, trabalhando como um pescador num dia normal, Jesus aparece e diz, me segue, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. Deus colocou um sonho no coração deles. E Deus fez a mesma coisa com Josué no texto que nós acabamos de ler. De repente, Deus coloca um sonho no coração de Josué. A Bíblia diz que Deus ele colocou um sonho no coração do povo hebreu, o que nós conhecemos hoje do povo judeu. Ele colocou o sonho deles se libertarem da escravidão e entrarem numa nova terra, viverem um tempo novo, numa terra que teria fartura, onde eles teriam leite e mel, onde eles poderiam viver outras coisas. E Deus vai fazer esse sonho acontecer. Mas no processo desse sonho, Deus vai levantar um líder chamado Moisés. E Moisés vai conduzir esse processo. É através de Moisés que o povo começa a ter coragem, começa a ter visão, direção.
e começa a caminhar em direção a esse sonho. E o sonho, então, começa a acontecer. Só que, de repente, no meio desse sonho, Deus vai recolher Moisés. E agora, de repente, Deus aparece para Josué, que era um auxiliar de Moisés, para dizer assim: o meu servo, versículo 2, Moisés está morto. Agora se prepare, mas também prepare todo esse povo para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu prometi dar aos teus antepassados. De repente, Deus vai colocar o sonho no coração de Josué. E era uma tarefa extremamente difícil. E era difícil sobre 2 pontos de vista. Primeiro, sobre o ponto de vista emocional. Imagine o que foi para Josué, de repente, ter que substituir Moisés. Moisés era o grande líder, Moisés era a referência, era o homem que abriu o Mar Vermelho, era o homem que Deus usou para sinais, prodígios, maravilhas acontecerem. Com certeza, Josué deve ter passado pela crise emocional de dizer: eu não tenho a capacidade de Josué, eu não tenho a capacidade de Moisés, eu não vou saber fazer o que Moisés faz, eu não consigo me comparar, eu não vou dar conta de viver o que Moisés viveu. Todo sonho passa por uma crise emocional. Mas esse sonho também era muito difícil de realizar, não só pela comparação ou pelos problemas emocionais que Josué teria que enfrentar, mas também por causa do ponto de vista físico. Para realizar esse sonho, primeiro Josué teria que levar uma multidão para atravessar um rio. E toda vez que a Bíblia fala de rio ou de mar, vai falar de barreiras ou de dificuldades. Josué tinha um rio para atravessar com 2 milhões de pessoas, com crianças, com idosos, com animais. Josué teria que entrar na terra, lutar contra adversários, subir colinas, descer em vales. Josué teria muito trabalho. Josué tinha algo muito difícil para fazer do ponto de vista físico. Teria muito esforço. Era uma tarefa extremamente complexa realizar esse sonho que Deus colocou no coração de Josué. Mas esse texto vai mostrar que Josué vai conseguir concretizar esse sonho. E não só concretizar esse sonho, mas como levar todos os outros a viver o sonho. E a gente precisa entender que quando a gente vive um sonho que é de Deus, não só eu sou beneficiado, mas como muitas outras pessoas ao meu redor vão ser abençoadas pelo aquele sonho que eu conquistei. E esse texto aqui vai nos ensinar algumas coisas que Josué fez para conquistar esse sonho. E isso pode me ajudar e te ajudar a viver e a conquistar os sonhos de Deus para a sua vida, os sonhos que Deus já falou com você, ou os sonhos que estão no seu coração. E esse texto vai nos mostrar que a primeira coisa, se você gosta de anotar, anota isso. Qual foi a primeira coisa que Josué fez diante da dificuldade para realizar o seu sonho? A primeira coisa foi tomar uma atitude. Lê comigo de novo o versículo 2 de Josué capítulo 1. Diz assim o texto: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Repara uma coisa. Moisés, o grande líder, havia morrido. Moisés representava segurança. Moisés representava liderança e Moisés representava esperança. Deus falava naquele tempo por Moisés. Deus dava as direções por Moisés. Era Moisés que orava e Deus mudava as direções. E de repente Moisés morre. E o que acontece é que uma crise vai se instalar no meio daquele povo. E essa crise era que o povo agora perdeu a esperança, a motivação e a liderança. E de repente a gente enxerga um cenário. Diante do seu sonho,
Josué se vê dentro de uma grande crise, dentro de um grande problema. E a gente aprende aqui que sempre entre nós e os nossos sonhos vão existir uma crise. Vai existir uma barreira, uma dificuldade, um empecilho. Algo que precisa ser rompido. No caso de Josué, era a crise daquele povo e era também o rio que ele tinha que atravessar. E no nosso caso, a nossa barreira ou a nossa crise, algo que a gente precisa superar para vivermos os nossos sonhos, podem ser pessoas. De repente, pessoas que você vai precisar superar da sua vida, pessoas que dificultam seu processo, pessoas que te botam para baixo, pessoas que não acreditam em você. De repente, para você viver o seu sonho, você vai precisar superar uma crise emocional, uma crise financeira. De repente, você vai precisar, para viver o seu sonho, superar um problema de saúde, assim como a gente está vivendo agora, ou um problema de relacionamento, um problema no seu casamento. O fato é que sempre entre você e o seu sonho vai existir uma crise, uma barreira, um obstáculo, um problema a ser vencido. E a única maneira de nós vencermos ou superarmos essas crises é tomando decisões. Crises se superam com decisões. E a palavra decisão, significa escolher firmemente. A palavra decisão tem origem da palavra cisão, que significa cortar na carne. É geralmente um termo médico que vai falar de incisão, incisão cirúrgica, que fala de corte na carne. E o que decisão fala para nós aqui? De atitudes firmes, de coisas acertadas, de coisas certeiras. Para romper crise, nós vamos precisar de decisões, de firmezas, de cortes na carne, de coisas que talvez nos doam, coisas que talvez nos firam, mas que vão gerar resultados na nossa vida. Repare que Josué, ele estava diante de duas coisas. Ele tinha duas opções aqui. Josué podia ficar parado naquela crise e dizer, olha, eu não consigo, eu não posso superar Moisés, eu não posso me comparar com ele, eu não consigo realizar esse sonho, isso é grande demais para mim, isso é difícil demais para mim. Ou Josué poderia decidir, ouvir o que Deus estava falando e seguir em frente. E diante dessas opções, Josué escolhe ouvir a Deus e dar um passo no desconhecido. Muitas vezes a gente não vive alguns sonhos, nem que sejam sonhos pessoais ou não vive os sonhos de Deus, porque a gente tem medo de dar passos no desconhecido. Tem medo de dar passos para o novo. Eu lembro, quando eu estava no seminário, eu li um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo, que ele vai falar sobre os medos da mudança. E nessa história vai dizer que um cientista coloca um grupo de ratos e um grupo de gnomos, ele faz uma analogia, num labirinto. E diariamente ele colocava queijos ali para eles comerem. E um belo dia ele começa a tirar o queijo. E os ratos vão ficar desesperados. E os gnomos também. Mas ele abre uma pequena porta. E ele vai observar que os ratos tinham medo de dar passos naquele lugar que eles não conheciam. E ficavam num confinamento. E viam que eles iam emagrecendo, e eles batiam nas paredes, mordiam uns aos outros. Mas os gnomos, eles olhavam e falavam, olha, nós podemos arriscar e dar um passo nisso que a gente não sabe. E eles começam a dar passos no desconhecido, se assustam no começo, olham cenários que eles não sabem o que acontece, mas de repente eles começam a perceber que há pedaços de queijo, que há outras oportunidades, e os ratos vão emagrecendo. Passado muito tempo, os gnomos vão avançando e acham uma fonte de queijo. E pelas dificuldades, os ratos decidem avançar depois de muito tempo. Mas a saúde deles não permitia
mais que eles fizessem, e eles morrem no caminho. E a moral desse livro é dizer que às vezes a gente tem medo de dar passos no novo e deixa de viver coisas novas que Deus tem para nós, ou viver oportunidades que Deus está nos chamando para viver. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente fica paralisado pelo medo, paralisado pelas incertezas da vida e atormentado pelas frases assim: e se não der certo? E se isso não for de Deus? E se eu falhar? E se não for bem como eu estou planejando que seja? E a gente fica paralisado pelo medo e não toma as decisões e atitudes necessárias para vivermos aquilo que sonhamos em. Eclesiastes 11:4 diz assim: quem olha o vento não planta, e quem olha para as nuvens jamais colherá. Salomão vai dizer: olha, quem fica esperando, quem fica só olhando e não toma atitudes, não tem nada na vida, não consegue usufruir nada. Provérbios capítulo 20, versículo 4 diz assim: o preguiçoso não planta no tempo certo, mas na época da colheita ele espera a colheita, mas nada acha. Faltas de atitude, faltas de decisões nos impedem de vivermos aquilo que nós sonhamos em viver ou que Deus nos chama para viver. Porque crises só se superam com decisões, com atitudes. E por isso o texto vai mostrar que a primeira coisa que Josué faz diante daquele problema, diante do sonho que Deus colocou no coração dele e diante da dificuldade, foi tomar uma atitude, tomar uma decisão. Ele decide ouvir a Deus e dar um passo no novo, dar um passo no desconhecido, acreditar que aquilo é possível para ele. Eu vi uma frase de um autor que diz assim: aonde você está hoje é o resultado das decisões que você tomou ontem, mas aonde você estará amanhã será o resultado das decisões que você tomará hoje. Por isso, Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim, olha, versículo 6, peça, porém, com fé, com decisão, com atitude. Porque quem duvida é como a onda do mar, agitada e levada pelo vento. Não pense que essa pessoa vai receber do Senhor alguma coisa. Crises se superam com decisões, com atitudes. E a primeira lição que a gente aprende aqui é que para conquistar os nossos sonhos, ou para conquistar os sonhos de Deus para a nossa vida, nós vamos precisar tomar atitudes, decisões, cortar na cara. A segunda lição que esse texto aqui nos ensina, para viver os sonhos que Deus tem nos chamado a viver, e o sonho que Josué foi chamado para viver, é ter clareza ou visão do que você quer, ou do que Deus falou com você. Lê comigo o versículo 4. Diz assim: seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, a toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Repara uma coisa, porque isso me chama muito a atenção. Deus chamou Josué para viver um sonho que não era dele, algo que surgiu no coração dele, colocado por Deus. Mas quando Deus chama Josué para viver esse sonho, Deus vai dar uma visão para ele. Deus vai dar uma direção para ele. Algo que ele deveria enxergar. Ele sabia aonde ele deveria começar e aonde ele deveria terminar. Josué não sai sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber onde começar. Ele não sai, como se diz por aí, de orelhada. Ele sabia exatamente como começar e como parar. Mais importante do que começar um sonho ou um projeto é saber o momento exato aonde você precisa parar.
Porque não adianta começar bem, a gente precisa aprender a terminar bem. A Bíblia diz em Eclesiastes que é melhor o fim das coisas do que o começo. Não adianta você começar algo e não terminar. Não adianta você começar muito bem e terminar mal. Não adianta entrar bem numa empresa e sair mal. Precisamos completar as coisas. E por isso Paulo diz assim, olha, eu completei a carreira. Eu fiz tudo o que tinha que fazer e eu sei que o meu tempo chegou até aqui. Josué sai com uma visão clara e Deus diz, olha, você vai começar, o seu território, o seu sonho, a sua conquista é do deserto até o Líbano. Você vai do grande rio, o Eufrates, vai pegar a terra dos hititas e você vai parar no oeste. Ele tinha a visão de onde queria chegar. E a gente precisa entender que sonhos precisam de visão. Visão, ela vai determinar o futuro. A visão vai apontar um destino aonde você precisa chegar. E é por isso que antes de conquistarmos alguma coisa, Deus vai levar a gente para sonhar, para enxergar, vai mostrar coisas novas para a gente, porque a gente precisa ter uma visão da onde a gente quer chegar, que caminho a gente quer trilhar, qual é o lugar que precisamos chegar. Repare que as pessoas que mais conquistaram na vida, ou que mais conquistaram na Bíblia, sejam pessoalmente, ou seja, a nível da obra de Deus ou do ministério de Deus, foram exatamente aquelas que sabiam exatamente o que queriam. Lembra de Lucas capítulo 10, que vai contar a história do cego Bartimeu? Essa história é fantástica, porque vai mostrar que Bartimeu era cego, tinha uma capa, tinha autorização para pedir esmolas, e de repente ele ouve que Jesus estava passando. O que acontece é que de repente Bartimeu vai perceber assim, a minha oportunidade está aqui. E ele se levanta e começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, e ele não para. E as pessoas tentam calar Bartimeu, olha, fica quieto, não incomoda o mestre. E ele continua, porque sempre alguém vai tentar te calar ou parar você no meio do seu sonho. E de repente, Bartimeu vai conseguir chamar a atenção de Jesus e Jesus para e diz para ele assim, o que você quer que eu te faça? Eu fico me imaginando nessa cena e de repente pensando assim, o que eu responderia para Jesus agora se ele me dissesse assim, o que você quer que eu faça para você agora? Bartimeu disse assim, eu quero ver. E Jesus disse, então veja. Ele sabia o que ele queria. Eu quero ver. Ele podia falar, Jesus, olha, defende a minha causa. Olha a injustiça que eu estou passando. Ele podia contar uma história, ele podia reclamar de muita coisa, ele podia se queixar de alguma coisa, se queixar até de Deus. Mas ele diz, não, eu quero ver. E ponto final. Ele sabia o que queria. E conquistou exatamente o que queria. A mesma coisa acontece com a mulher do fluxo de sangue. Mateus capítulo 9 vai dizer que ela sai de casa depois de anos de hemorragia, depois de anos de tratamento, buscando tudo na ciência. Ela aparece de repente e diz assim, se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. Repare que ela não queria falar com Jesus. Ela não queria que ele orasse por ela. Ela não queria que ele tocasse nela. Ela falou, eu só preciso botar a mão na veste dele, no manto dele, ou no esquife, ou no talit, né, como a gente costuma conhecer aqui. Eu quero tocar nele. Ela sai decidida do que ela queria. Ela sai sabendo o que ela tinha que fazer. E ela sai, encara a multidão, ignora os problemas, ignora as palavras contrárias, ignora as questões legais e éticas do seu tempo e toca em Jesus e alcança o que queria. Mas ela sai de lá sabendo o que ela queria para a sua vida. Ela quer tocar nele e ponto final. E consegue aquilo que ela queria. Eu lembro da história do centurião, que era um homem de patente militar romana,
que aparece para Jesus e diz assim, olha, tem compaixão do meu servo, ele está enfermo, está paralítico na cama, e ele é muito importante para nós. Jesus diz, olha, eu vou na sua casa. Ele diz, não, eu não sou digno que você entre na minha casa. Eu também sou um homem de autoridade, tenho pessoas no meu comando, eu digo para um vai, ele vai, eu digo para outro vem, ele vem, mas eu preciso que você apenas me dê uma palavra e o meu servo vai ser curado. Repara que o centurião, ele sai de lá sabendo que ele precisava apenas de uma palavra. Ele não queria que Jesus fosse lá, ele não queria que Jesus botasse a mão no homem, ele falou, eu quero que o Senhor libere uma palavra apenas. Ele sabia o que queria. E a mesma coisa acontece com Salomão. Se a gente lembrar, 2 Crônicas, capítulo 1, vai dizer que Salomão, assim que vai substituir Davi no trono, ele vai sacrificar e Deus aparece para ele e pergunta assim, o que você quer que eu te faça? Salomão responde de imediato, olha, eu quero sabedoria para conduzir esse reinado e fazer aquilo que meu pai fez até aqui. E Deus dá sabedoria e acrescenta mais coisas, mas Salomão soube de imediato o que queria. E uma pergunta que você e eu precisamos nos fazer hoje é, você sabe o que você quer para a sua vida? Você sabe quais são os planos de Deus para você? Aonde você quer estar daqui a um ano? Aonde você quer estar daqui a 5 anos? O que você quer para a sua vida? Se Deus hoje te perguntasse o que você quer hoje, você saberia responder? Sonhos precisam de clareza, de visão. A gente chega até onde a nossa visão chega. E por isso, às vezes, a gente precisa viver pela visão e não pela vista. A gente pauta a nossa vida pelo que os nossos olhos veem, por vista, por aparência. Eu não consigo, eu não sou capaz, isso é grande demais para mim. Mas acima da vista, a gente precisa viver pela visão, por aquilo que Deus falou. Lembra na história dos espias, e Josué era um, vai dizer que todo mundo voltou dizendo assim, olha, esses homens são grandes demais, a terra é boa, mas é impossível para nós. Eles olharam e viram aquilo pela vista, pelo olhar. Mas Josué disse assim, não, nós vamos conquistar a terra, porque ele tinha uma visão, ele enxergava além. E você precisa de visão. Deus falou, olha, seu território vai ser do deserto ao Líbano, vai ser do Eufrates até a terra dos hititas e vai terminar no oeste, você vai conquistar isso aqui. Toda a terra que você plantar, a planta dos seus pés, eu vou dar a você. E a gente precisa de visão para conquistar o nosso sonho. E talvez aqui seja o motivo de algumas coisas não terem acontecido até aqui. Falta de visão, visão profética, visão do Senhor, visão dos sonhos de Deus para a sua vida. E Abacuque capítulo 2, versículo 1 vai dizer assim, então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Olha que Deus disse a Abacuque, olha, escreve o que eu estou te falando, bota em tábuas, e alguém brinca e diz que foi o primeiro outdoor da face da terra, porque Deus queria que Abacuque se lembrasse do que ele falou, que ele tivesse aquilo claro, é isso, é para esse lugar que eu quero ir, é lá que Deus me chamou, nem que você coloque um quadro e diga assim, eu vou lá, Deus me chamou para isso, Deus me colocou, eu lembro de um rapaz lá da igreja de Valença que falou assim, pastor, meu sonho era fazer odontologia, mas minha família é muito pobre, e durante um ano eu saía, colocava a mão na parede da faculdade e orava e dizia, Senhor, faz acontecer, me coloca aqui. E sabe o que aconteceu? Deus proveu, ele se formou, hoje está muito bem sucedido e graças a Deus por isso. Mas entende que ele teve visão e a gente precisa entender, escreve a visão, esteja diante dos seus olhos os seus sonhos. A última lição que esse texto nos ensina de como nós podemos viver os nossos sonhos e como Josué conseguiu conquistar esse sonho, era tendo
coragem. Vamos ler o versículo 6 ao versículo 9, que diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos teus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, porque você será bem-sucedido por onde andar. Não deixe de falar dessas palavras do livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que nela está escrito, e só então os seus caminhos prosperarão. Não fui eu que ordenei, seja forte e corajoso, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Repara que Deus vai falar 3 vezes a mesma coisa para Josué. Seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Deus vai falar para Josué assim: tenha coragem, Josué, tenha coragem. E por que Deus fala isso para ele? Porque Josué precisava ter enraizado dentro do seu coração que ele precisaria ter muita coragem para conquistar esse sonho. Deus sabia que para viver o que Deus queria para ele, Josué ia ter que lidar com um povo muito difícil, muito reclamão, murmurador, extremamente desanimado. E sabe de uma coisa? Murmuração, palavra negativa, notícias negativas são contagiosas. Foi por causa daquela murmuração, daquele desânimo, que esse povo ficou 40 anos no deserto. Uma jornada de 11 semanas levou 40 anos, porque Deus não queria mais que eles entrassem. Porque eles eram desanimados. E sabe, para conquistar, Josué ia precisar de muita coragem, de muito ânimo. E a gente olha para algumas coisas e se esquece. Para eu viver o sonho que Deus colocou aqui, o que Deus colocou dentro de você, porque você tem um sonho, e um sonho que é de Deus para a sua vida, você vai precisar ser curado primeiro, talvez, no seu ânimo. Porque às vezes a gente não consegue viver o sonho de Deus por causa do desânimo da vida, por causa das desmotivações. E às vezes, antes de Deus me dar o sonho, de realizar o milagre, de cumprir a promessa, Ele vai ter que curar o meu ânimo. Lembra de Marcos capítulo 2, aquela passagem onde Jesus está na casa de Pedro e uma multidão enche. E de repente 4 homens levam um paralítico numa maca. Olha que interessante, eu adoro esse versículo. E diz que de repente eles não conseguem entrar, tiram o telhado e descem o homem na maca até Jesus. E olha que interessante, quando eles descem a maca até Jesus, diz que Jesus olha para aquele homem e diz assim: homem, tem bom ânimo. Olha que maravilhoso. Por que Jesus falou para ele: homem, tenha bom ânimo? E se você ver a sequência, ele diz: tenha bom ânimo, seus pecados estão perdoados, levanta, toma seu leito e anda. Jesus faz um processo. A primeira coisa que Jesus faz foi curar o ânimo dele. Fala: homem, se anima, fica feliz, acorda. Porque às vezes, e a gente pode imaginar o que esse homem paralítico não deveria carregar no seu coração. Insegurança, desânimo, falta de esperança, quantos tratamentos, quantas pessoas, quantos profetas, quantos curandeiros esse homem já não devia ter procurado. E por isso, antes de curá-lo, Jesus falou assim: tenha bom ânimo. Jesus cura o ânimo dele. Sabe por quê? Olha para mim, sem ânimo você não conquista, sem ânimo você não vence os gigantes, sem ânimo você não vence as suas crises, sem ânimo você não vai vencer essa epidemia, sem ânimo você não realiza seus sonhos, sem ânimo você não derruba os gigantes da sua vida.
Em João capítulo 5, vai contar a história do paralítico no tanque de Betesda. Jesus chega para ele e diz assim, você quer ser curado? E ele vai contar, Senhor, eu estou aqui há 38 anos, ninguém deixa eu chegar naquele tanque. E quando eu vou tentar, alguém chega. Um homem desanimado, desesperançoso. Mas o texto fala que a gente precisa de coragem. E como Josué conseguiu ter coragem para conquistar o seu sonho. E rapidinho, eu sei que a hora está avançando, Josué fez duas coisas para conquistar coragem para viver o seu sonho. A primeira delas foi confiar nas promessas de Deus. Olha o versículo 6 que diz assim, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi aos seus antepassados. Repara uma coisa, Deus aqui estava garantindo a Josué que ele ia conquistar aquela terra, que ele ia realizar aquele sonho. Ele diz, olha, seja forte e corajoso, porque você vai conquistar o seu sonho. Eu vou dizer para você, você vai conquistar aquilo que Deus te prometeu. Você vai. Sabe por quê? Porque a nossa segurança e a nossa esperança não está nas nossas capacidades, nem nas nossas circunstâncias, mas o ânimo, a coragem precisa vir da confiança das promessas de Deus. Porque o texto vai dizer o seguinte, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. E Deus disse para Josué assim, você vai conquistar a terra. Eu não sei se tem alguém do seu lado aí, fala para essa pessoa assim, você vai conquistar, você vai conseguir, porque Deus te prometeu. Não foi o homem que falou, foi Deus. Lembra Moisés, quando estava diante do desafio, Deus falou para Moisés assim, a minha presença irá com você. Moisés, eu vou te garantir, Moisés, e você irá conseguir. Você vai viver os seus sonhos. Isso aconteceu também com Gideão. Lembra Gideão? Senhor, como que eu vou viver isso? Como que eu vou fazer isso acontecer? Ele disse assim, eu sou o menor da minha família é a menor aqui, o meu clã é o mais insignificante. Sabe o que Deus disse para Gideão? Eu estarei com você. A confiança de Gideão, a certeza da vitória, não eram as circunstâncias, mas era que Deus falou que estaria com ele. E foi isso que fez Davi vencer Golias. Ele vai olhar para Golias, debochando dele, e de repente o seu sonho está sendo como um gigante, como um Golias, que as circunstâncias estão rindo de você. Mas o que Davi falou, olha, você vem contra mim com lança, com espada e com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, e Ele hoje vai me entregar a sua cabeça nas minhas mãos, e eu vou dar o seu cadáver às aves dos céus. Repara a confiança de Davi. Davi vai dizer assim, Deus vai me dar a sua cabeça. Deus vai me dar a vitória sobre você. A coragem de realizar o sonho precisa estar estabelecida na promessa, na palavra de Deus, naquilo que Ele falou para você. A confiança, a coragem precisa estar no que Deus te falou. Preste atenção nisso, não se distraia. A promessa de Deus é o que te dá esperança. Lamentações diz, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. O que me dá esperança? O que Deus me falou. Segundo passo, que vai nos dar coragem para viver os nossos sonhos, para avançar, e que deu coragem a Josué seguir adiante, foi obediência. Olha o versículo 7, diz assim, somente seja forte e muito corajoso e tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés deu a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, porque só assim os seus caminhos prosperarão. Sabe o que garante a coragem? Sabe o que garante a força para os sonhos? São obediências. Nada vai trazer mais segurança emocional para nós
do que saber que estamos obedecendo a Deus. Obediência é aquilo que me dá segurança. E preste atenção numa coisa. Tudo pode estar contrário ao seu redor. Mas se Deus falar para você e você tiver certeza que você está obedecendo a Deus, o seu coração vai ter paz. Obedecer garante a coragem. Obediência é a chave da vitória. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz assim: se vocês quiserem e me ouvirem, comerão o melhor dessa terra. A versão revista e corrigida diz: se vocês estiverem dispostos a me obedecer. A palavra ouvir na Bíblia tem o mesmo sentido de obedecer, porque quem ouve obedece para Deus. Né? Esse é o sentido. O texto diz que se a gente obedecer, a gente vai ter o melhor. E obediência vai garantir as vitórias que a gente precisa. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29 diz assim: quem me dera que esse povo tivesse um coração disposto a me temer e para me obedecer a todos os mandamentos, assim tudo iria bem com eles para sempre. Josué ouviu de Deus assim: olha, tenha obediência à minha palavra, e ele vai viver aquele sonho baseado no que Deus tinha garantido, e sabendo que ele estava obedecendo a palavra, e ele avança, e Josué vai entrar na terra, vai vencer batalhas, vai passar lutas sim, vai derrubar gigantes, mas conquista. Sonhos são muito importantes. E deixa eu te falar uma coisa, não deixe esse tempo minar os seus sonhos, porque isso vai passar, mas a sua vida vai continuar, e você não pode mais olhar para trás e falar: olha quanto tempo eu perdi, onde eu deveria estar, olha quanta coisa eu poderia ter feito. Sonhos se conquistam com decisões, com atitudes. E se você quer viver o seu sonho amanhã, tome atitudes. Sonhos se conquistam com visão, mas sonhos se conquistam com coragem. O Instagram está dizendo que tem 17 segundos para acabar, talvez essa live vai reconectar. E eu quero orar com você sobre o seu sonho. Orar pelos nossos sonhos, orar para quem está me ouvindo, para que a gente busque ao Senhor nos nossos sonhos. Eu quero te convidar